Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e hoje teremos uma aula de ciências acerca dos manguezais. Vocês sabem diferenciar mangue de manguezal? Já ouviram falar em período de defeso e andada? Na aula de hoje vamos buscar responder a essas perguntas e ainda conhecer atividades sustentáveis que são fonte de renda de muitas famílias capixabas. Por isso, não troque de canal, porque a aula será muito legal. Mas antes de começar, algumas informações sobre a aula. Essa aula é para as turmas do segundo ciclo da EJA, com o eixo temático Saúde e Bem-Estar. O objetivo de aprendizagem é compreender as relações entre água, calor, luz, seres vivos, solo e outros materiais na dinâmica ambiental. E como objetivo da aula, conhecer as principais características do ecossistema manguezal e sua importância para a sociedade. E aos estudantes, não esqueçam de registrar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Antes de começar nossa aula, é preciso que você pegue seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Agora, anote a data de hoje e o título da aula, Um Passeio pelo Manguezal. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a escrita. Tudo pronto? Então vamos começar. Vamos começar definindo mangue e manguezal, pois é muito importante diferenciá-los. Quando nos referimos ao mangue, falamos de árvores da vegetação daquele local, ou seja, árvores de mangue. Agora, quando falamos de manguezal, estamos falando do ecossistema como um todo, envolvendo os animais, as plantas, a água, o solo e tudo mais que há ali. Assim, vamos falar do manguezal, desse grande ecossistema de grande diversidade. Como já disse no início da aula, o manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, presentes em regiões tropicais e subtropicais, estando sujeito ao regime de marés. E no manguezal ocorre a interação com a água doce do rio com a água salgada do mar. No Brasil, as áreas de manguezais estão distribuídas desde lá de cima, do Amapá, passando pelo Espírito Santo, até chegar aqui embaixo, em Santa Catarina, em uma cidade chamada Laguna. E olha que informação importante! O Brasil é considerado o segundo maior país com maior áreas de manguezais, mesmo sendo uma área muito ameaçada por diversos fatores, sendo as ações humanas a de maior impacto, como, por exemplo, descarte de esgoto nessas áreas. E os aterros, um dos maiores vilões que reduzem atualmente os manguezais. Atualmente, há leis nacionais que protegem esse ecossistema, como o Código Florestal e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. De acordo com informações do site da Prefeitura da nossa capital, Vitória, historicamente, a cidade de Vitória é formada por muitas áreas de aterro, assim como os municípios de Vila Velha e Cariacica. Prestem atenção neste relato da senhora Jane Luiz Ribeiro. Ela nos conta um pouco de como eram essas áreas antes do aterro. Acompanhem. Eu morava no Cobre de Baixo e tinha um rio. Mas o rio tinha muito peixe, pitu,
Cada camarão grandão. E eu pegava peixe, minha. Depois, tem mais. Depois que a draga começou a mexer no rio, foi fechando, o rio foi secando. Entendeu? E aí a gente também, para ir para, vamos supor, para Jardim América, tinha que passar na Ponte do Camelo. Por ali onde era desportivo era mangue puro. A segunda ponte, não, construiu depois. Depois construiu a segunda ponte. Só tinha a Ponte do Camelo. Aí ali onde, no rio mesmo, a gente atravessava nadando. Pegar caranguejo. Caranguejão. Nós lavava roupa no rio, lavava vasilha, bebia da água do rio, que não tinha outra opção. Aí tudo foi aterrado. A draga começou a cavar, né? Cavar, aterrando, que o rio diminuiu e fechou. Aí que virou mangue mesmo. Aí a gente não podia mais tomar banho no rio, não podia mais pescar, só dava caranguejo. Caranguejo dava muito, mas os peixes sumiram tudo. Nem consigo imaginar tamanha riqueza ambiental que perdemos ao longo dos anos com esse processo. E vocês lembram que eu falei que o aterro é um dos maiores vilões que reduzem os manguezais? Esse relato, infelizmente, comprova isso. Observe mais esse exemplo. Vista panorâmica da cidade de Vitória, na década de 1930, segundo o Instituto Jones Santos Neves. Uma área de manguezal que foi aterrado e urbanizado, surgindo os bairros Bento Ferreira e Praia do Suá. E aqui ao lado, uma foto mais atual dessa região. Quanta mudança, não é? Em consequência, hoje, todas as áreas de manguezal da Baía de Vitória está circundada por 4 municípios metropolitanos: Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha, caracterizando assim o nosso manguezal em manguezal urbano. E na Baía de Vitória existem 6 unidades de conservação. Só aqui no município de Cariacica temos 2 dessas unidades: a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal dos Manguezais de Cariacica e o Parque Natural Municipal Manguezais de Itanguá. Quando falamos de unidade de conservação de manguezal, muitas pessoas logo lembram daquela área pertencente à Universidade Federal do Espírito Santo, não é mesmo? Isso é natural e muito válido devido à significativa relação desse ecossistema de manguezal com a culinária capixaba e com a produção da panela de barro, feita pelas paneleiras de Goiabeiras, que retiram do manguezal quase todo o material que precisam para a produção das panelas. Observem o trecho do filme Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, na qual traz informações desse fazer artesanal. Seu Deco é um dos homens de Goiabeiras que trabalha tirando casca de árvore para fazer tinta. Hábil como um índio, domina o balanço da canoa e os segredos do manguezal. Seu Deco mantém o modo de vida tradicional da comunidade de Goiabeiras. Ele tira do manguezal o seu sustento. Extrai a casca da árvore que solta a tinta e vende para as paneleiras. A árvore é o mangue vermelho, uma espécie que só aparece nos alagados sujeitos a marés na beira do mar. Rica em tanino, é usada como remédio para curtir couro e para pintar as panelas de barro. Tirar a casca não prejudica a árvore? Ela prejudica, né? Ela prejudica. Agora, como o IBAMA tem nos informado, nós trabalhamos na direção do IBAMA, então não pode fazer mais do que aquilo ali, ó. 10, 15, 20% no máximo. Porque ali ela vai sarar e vai criar uma cicatriz, né? Ali, e ela sara. E ela aí tem mais condições de vida, né?
pouquinho mais sobre o tanino, na produção da panela de barro, ele tem a função de pintar e impermeabilizar as panelas. E perceberam que até o preparo dessa tinta é artesanal? Por isso, no ano de 2002, o ofício das paneleiras de Goiabeiras foi reconhecido como patrimônio imaterial no Livro de Registro dos Saberes, pelo IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Um importante reconhecimento que, além da visibilidade, também protege e valoriza esse patrimônio imaterial. E além das panelas, outras comunidades sobrevivem direta e indiretamente de atividades ligadas ao ecossistema, como as tradicionais marisqueiras e desfiadeiras de siri, um legado de uma história que ultrapassa gerações e sustenta a nossa culinária típica, a torta capixaba. Perceberam como o manguezal é importante? Afinal, os recursos naturais que ele oferece, além de contribuir com a construção cultural local, servem também de sustento a famílias de pescadores, catadores de siri, camarão, mexilhão, caranguejo e outros. E por falar em caranguejo, eles são muito importantes para a cadeia alimentar, pois ao se alimentarem transformam folhas e frutos em pedaços menores, que servirão de alimento para pequenos animais, que, sua vez, alimentarão peixes e aves maiores, que serão consumidos pelo homem. Em Vitória, infelizmente, já encontramos algumas dessas espécies que se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado, sendo sua cata proibida em qualquer época do ano. E muitas pessoas não sabem, mas em relação ao caranguejo, existem 2 períodos de proibição de cata, a andada e o defeso. E vocês sabem o que significa cada uma dessas proibições? A andada é o período produtivo dos caranguejos. Esse período ocorre geralmente entre os meses de janeiro a abril. E essa legislação é estadual. A cada ano, ela varia de acordo com vários aspectos técnicos, como, por exemplo, as fases da lua. Já o período de defeso é quando acontece a troca da carapaça do caranguejo, que ocorre geralmente entre os meses de outubro e novembro. E sua legislação é federal, mas com uma particularidade. Essa lei compete somente daqui do Espírito Santo até Santa Catarina. E que bom que temos essas leis de proteção e preservação, tanto dos caranguejos quanto dos manguezais. Para vocês, o manguezal é ou não é parte significativa do processo de formação cultural e econômica do povo capixaba? E diante de tudo que vimos na aula de hoje, a riqueza e importância do manguezal, tanto para as comunidades quanto para a manutenção do ecossistema, que tal testarmos seu conhecimento acerca do conteúdo que aprendemos hoje? Pegue seu material que vamos exercitar. Leia comigo essa tirinha. Temos que ficar de olhos bem abertos. Hoje em dia, não podemos dar bobeira. É muita violência. Violência ambiental é coisa séria. Então respondam aí, que tipo de violência ambiental os nossos personagens se referem? Letra A, assalto. Letra B, poluição. Ou letra C, desmatamento? Pensem aí e respondam. O diálogo faz uma relação do conceito de violência com os problemas que impactam negativamente os manguezais. Assim, qual das alternativas vocês escolheram? Assalto? Letra A?
Letra B, poluição? Sim, olha o contexto aqui ilustrativo da nossa tirinha. Letra C, desmatamento? O desmatamento até tem relação com a violência sofrida nos manguezais, porém, não é a ilustração da nossa tirinha. Portanto, a resposta certa é a letra B. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Como falei, o manguezal é parte significativa do processo de formação cultural e econômica de todos que tiram dele seu sustento. Na dúvida, pesquise mais sobre o assunto e leve essa discussão para a sua sala de aula. Ah, e já ia me esquecendo, ainda temos uma dica de alfabetização super legal para vocês. E a dica de hoje terá a participação do pedagogo Roberto Rodrigues, do CEMEI Maria Ribeiro Rezende, aqui mesmo do município de Cariacica. Acompanhe! Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Roberto, de língua portuguesa. Meu nome é Roberto Rodrigues. Vocês podem perceber que aqui no meu sobrenome existe esta sílaba G-U-E, que a gente pronuncia G, Rodrigues. Pois bem, nós vamos falar hoje então desta sílaba G-U-E, G, e nós temos essa sílaba com 3 grafemas, que são as letras, 3 letras, mas a pronúncia é como se fosse apenas 2, pronúncia G. Vamos lá. Temos palavras na nossa língua portuguesa que tem a sílaba G logo no início, como por exemplo, gueto, Guedes, que é um sobrenome. Há outras palavras em que o G está no meio. Exemplo, cegueira, foguete, caranguejo. Mas também nós temos palavras na língua portuguesa em que esta sílaba G aparece lá no final. Como é o caso, por exemplo, de sangue, açougue, mangue. Então, esta sílaba G pertence a este grupo aqui de sílabas. Ga, Ge, Gi, Go e Gu. Entretanto, podemos perceber que aqui no G e no Gi há o acréscimo da vogal U, não é isso? O que não ocorre em Ga, nem no Go e nem no Gu. Mas no G e no Gi há necessidade do U, porque se não houvesse este U, esta vogal U, a pronúncia seria como se fosse com J, não é? G com E, G. E é o mesmo som, o mesmo fonema de J-E, G. E G com I, a gente vai falar Gi, que é a mesma pronúncia, o mesmo som, o mesmo fonema Gi. Exemplo, jipe, aqui J-I, palavra, por exemplo, genipapo, J-I, giló também, não é verdade? E algumas palavras, em algumas palavras da nossa língua portuguesa, esta sílaba G-U-E, nós temos a pronúncia do U, tá? É a chamada semivogal U. Exemplo, bilíngue. Outra palavra, lingueta. Precisamos pronunciar o U. E também na palavra aguentar. Então aqui a sílaba não é G, o som não é G, mas sim gue, gue. E essas dicas aí são muito preciosas para que nós possamos falar corretamente, escrever corretamente. Essa é a dica de hoje. Beijinhos para vocês, até a próxima. O que acharam da dica de alfabetização de hoje? Incrível, não é? Mas se ficou alguma dúvida, não se preocupe que vou ilustrar a dica dada pelo nosso querido pedagogo. Observe, o Roberto nos apresentou essa família silábica aqui, olha. O Ga, Gi, Go, Gu.
E o G, que está aqui, ó, no meio, que tem como particularidade essas duas, o GI e o G, porque elas são formadas por 3 letras, no caso, G, U, E. E os exemplos que ele nos mostrou são caranguejo, olha o G, o E aqui, e mangue, que também é formado com G, U, E. Um no meio e outro no final. E vocês saberiam dizer outros exemplos? Se não, pesquise mais sobre o assunto. Conhecendo as palavras, você não corre o risco de escrevê-las errado. Espero que tenham gostado da aula de hoje e fiquem atentos à nossa programação. Ela está incrível. E vocês podem acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais. Siga o nosso Instagram, envie dúvidas e atividades para o WhatsApp, para esse número aqui, ó, 27 99 661 0143. Acompanhe também nosso Facebook e visite o nosso site. E chegou a hora de relembrar o que vimos na aula de hoje. E se você perdeu alguma coisa sobre o assunto, então preste atenção. Na aula de hoje, aprendemos um pouco sobre o manguezal, que é o ecossistema costeiro de transição entre ambientes terrestre e marinho. Aprendemos a diferenciar também mangue de manguezal, sendo o primeiro referente às árvores nativas e o segundo ao ecossistema local como um todo. Vimos que o Brasil possui a segunda maior área de manguezal do mundo, que para preservá-la, atualmente, o país tem leis nacionais próprias. Vimos também que na região metropolitana da Baía de Vitória, há 6 unidades de conservação de manguezal. E conhecemos também algumas atividades econômicas e culturais de muita importância para os capixabas. Por fim, falamos sobre a cata do caranguejo, que por haver espécies em extinção, vimos alguns períodos onde a sua cata é proibida. Ufa, aprendemos muita coisa na aula de hoje e espero que todos vocês tenham gostado. E se vocês ainda não registraram a sua presença, corre e faça agora, porque a nossa aula já está terminando. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Até a próxima e continue se cuidando. Um grande abraço virtual e não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos.